Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Meu amado irmão, minha amada irmã que está aí através do site www.fecrista.com ou através do YouTube, ouvindo essa mensagem do Pão Diário. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito interessante. Diz: a posição do homem é na presença de Deus. A posição correta do homem é na presença de Deus. E nós queremos ler com você o texto de Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43. Diz assim: aconteceu que quando chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O clássico da palavra do Senhor, o cego de Jericó. Presumo que todos os pregadores da palavra de Deus já tenham, em algum momento da sua vida, pregado nesse texto do cego de Jericó. A abordagem que trago hoje para você, da parte do Senhor nosso Deus, é: a posição do homem é na presença de Deus. Um homem não pode viver à beira do caminho. O homem não pode viver à margem da sociedade. Se ele tem um encontro com Deus, ele precisa estar na presença de Deus. Algumas pessoas, queridos, se encontram sempre à beira do caminho, sempre à margem da sociedade. Certamente essa não foi a posição que Deus o colocou. Não foi, certamente. Se Deus não colocou esta pessoa ou estas pessoas nesta posição, então, querido, quem pode ter colocado? Quem colocou ele nesta posição? Primeira coisa, uma hipótese: enfermidades espirituais e emocionais. Esse homem, no caso, o cego de Jericó, ele tinha uma enfermidade física e emocional. Ele estava ali como pedinte à beira do caminho. Outra hipótese para uma pessoa estar assim à beira do caminho são problemas financeiros. Muitas pessoas se enfiam em situações financeiras terríveis, saem comprando tudo, não tem regra, não tem planejamento, não tem organização. Isso tira a sua paz. Às vezes isto faz com que algumas pessoas vão para a beira do caminho. Desistência. Tem pessoas que simplesmente desistiram de tudo, desistiram de acreditar em alguma coisa, de perseverar na fé, e por causa disso elas foram para a beira do caminho. Elas ficaram, como, só para ilustrar, como um carro sem gasolina. Acabou a gasolina, não tinha mais muito o que fazer, agora estão parados em algum lugar. Então, querido, quando a libertação deste homem que a Bíblia nos fala do cego de Jericó começou? Quando é que ele começou a ser liberto? A Bíblia diz assim: ouviu falar de Cristo. Olha o que aqui da Bíblia: Jesus passava. Quando Jesus passou, provavelmente havia muitas pessoas falando, algumas pessoas conversando perto dele, havia um barulho porque eram muitas pessoas, e ele procurou logo saber o que é que está acontecendo aqui neste lugar. As pessoas disseram: olha, é Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno tinha uma conotação muito forte, porque talvez ele já tenha ouvido falar por outras pessoas que um homem chamado Jesus estava ali caminhando naquelas regiões e estava curando, estava libertando, e ele não contou conversa. Ele disse: chegou o meu momento, chegou a minha hora e eu vou clamar por Jesus. Talvez você hoje tenha chegado no momento do seu limite, da sua situação limite, e chegou a hora de você clamar por Jesus para que ele liberte você desta situação que ele está vivendo. Então vamos lá, querido. Que lições aprendemos com a experiência deste homem, o cego de Jericó? Veja só, muitas oportunidades são únicas. E a primeira coisa que nós aprendemos com ele: o homem não perdeu a oportunidade. Jesus era a solução, ele sabia que era a solução. Então ele clamou ao nome
que é sobre todo nome, o nome que tem poder sobre a terra, sobre todas as coisas, aquilo que está no céu, abaixo do céu, o que está aqui na terra. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Então ele não perdeu a oportunidade. Talvez você está ouvindo agora esta palavra e você sabe que esta é a grande oportunidade que você está tendo, porque Jesus está passando aqui neste momento. Então, querido, ele não deixou a oportunidade para depois. Segunda coisa que aprendemos: para alcançar a vitória é preciso vencer obstáculos. Você lembra que quando estávamos lendo que o cego, quando gritava, as pessoas queriam impedi-lo de incomodar o mestre. Esses são obstáculos internos: medos, incredulidade, complexo, pessimismo, desânimo. Isso acontece na vida de todo mundo. E se você não vencer este obstáculo, esses obstáculos internos, você não vai conseguir obter a sua vitória e a sua libertação. Mas tem também os obstáculos externos: forças espirituais, perseguição de pessoas que não querem ver o seu triunfo, que não querem ver a sua vitória. Isso aconteceu lá com o irmão Daniel, lá na Bíblia, quando diz que as pessoas queriam que ele fosse derrotado, destruído, jogaram Daniel lá na cova dos leões. Isso aconteceu com José. Os seus próprios irmãos estavam ali conversando sobre como fazer com que ele não atingisse sucesso. Mas quando você está com Deus, meu querido, Deus, ele vence para você seus obstáculos internos, ele abençoa a sua vida. Aquele homem venceu os obstáculos externos. As pessoas pediam que ele não incomodasse o mestre. Ele já tinha conseguido vencer uma barreira externa, que era o medo, que era ter que ter ousadia. Ele conseguiu vencer, mas agora as pessoas estavam tentando fazer com que ele não incomodasse o mestre. Mas ele fez diferente. Ele clamou mais alto, ele falou mais alto. Acredite, sempre, lute sempre, vença sempre em Cristo Jesus. Você é uma pessoa mais que vencedora no Senhor. Você precisa se mexer mais, meu amado. Terceira coisa que aprendemos: não importa como ou onde o homem esteja, Deus ama e se preocupa com a nossa vida espiritual. Não importa onde você esteja. Talvez você esteja hoje numa situação complicadíssima, na sarjeta. Deus ama você do mesmo jeito. Ele quer ter você. Talvez você que está ouvindo hoje, por um acaso, seja uma pessoa viciada em drogas, que ninguém quer mais dar atenção a você. Ninguém mais acredita que você pode mudar. Deus ama você do jeito que você é. Jesus ama você do jeito que você é. E ele pode mudar a tua vida. Jesus parou para ouvir aquele homem que ninguém dava a mínima atenção. Aquele homem era sujo, fedorento, vivia ali naquele caminho, acredito que levando poeira todos os dias, não tinha lugar para tomar banho. Mas Jesus se preocupou com ele e deu ouvido. Jesus perguntou a ele qual é a sua necessidade. E Jesus se importou com aquele homem ao ponto de dar para ele a vitória. Quarta coisa que aprendemos: a oração de um homem determinado gera milagre por meio de Jesus. A oração de um homem, o reconhecimento do Senhor e de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Foi isso que aquele homem disse. Ele reconhecia, ele entendeu pelo Espírito que Jesus Cristo era Filho de Deus. Um clamor persistente, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Mateus 7:8. Então insista nisso. Talvez você já tenha pedido muito tempo que o Senhor te liberte de alguma coisa, que ele chegue com a vitória. Está demorando demais. O Senhor não demora. A Bíblia diz que as promessas do Senhor se cumprem e chega na plenitude, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguns a têm por tardia. A promessa de Deus chega na plenitude, porque ele é fiel em sua vida. Então preste atenção que eu vou repetir: um clamor persistente, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Mateus 7:8. Amado, eu quero dizer para você que um clamor que revela a fé naquele que pode tudo, Jesus Cristo, sempre tem a vitória. Um clamor que revela a fé naquele que tudo pode, Jesus Cristo, sempre te dará a vitória. Concluo dizendo: assim como aquele homem, nós podemos clamar ao Senhor hoje, e ele nos dará a vitória no nome de Jesus. Guarda esta semente no seu coração. Não deixe que ninguém tome essa semente de você. Creia, o Senhor Jesus está ouvindo você. Se você se derramar diante dele, se prostrar diante dele agora e disser: Senhor, olha para a minha situação, olha para o meu problema, olha para a minha dificuldade, olha para o meu filho, olha para a minha situação financeira. Pode ter certeza, querido, ele está ouvindo você e ele se importa com você. Peça ao Senhor hoje e ele te dará a vitória. Fica com esta semente, guarda no teu coração, no nome santo de Jesus. Amém.